Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fundo Debrief, hoje com o Vasco Pinheiro e com o David Antunes. Antes de nós avançarmos, gostaria de agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast e convidar a todos que nos estão a ver a apoiar o podcast em patreon.com/VFF1 e também agradecer a todos os que nos estão a ver pela Bola TV. Muito bem, rapazes, nós tivemos bastantes fins de semana agora sem grandes prémios, graças ao cancelamento do Grande Prémio do Bahrein e do Grande Prémio da Arábia Saudita, mas neste fim de semana a Fórmula 1 vai voltar e vai voltar com algumas mudanças técnicas que foram acordadas entre as equipas, a Fórmula 1 e a FIA, que vão entrar em vigor a partir de Miami. Essas mudanças técnicas, isto aqui, se o Alexandre estivesse aqui, iria fingir que estava a adormecer, mas acho que é bastante importante. Mas a FIA e as equipas concordaram em que teriam de ajustar a recuperação de energia, ou seja, o limite agora passou de 8 megajoules para 7 megajoules, peço desculpa, e aumentaram a capacidade de carregamento agressivo, ou seja, o super clipping, dos 250 kW para os 350 kW que podem fazer numa volta. O resultado é que provavelmente o tempo gasto, isto aqui vem de uma simulação que a McLaren apresentou, o tempo gasto a carregar a bateria numa volta deve cair para aproximadamente metade. Não sei se vai ser realmente visível, mas a vontade das equipas, a esperança das equipas e da Fórmula 1 é que passamos a ter voltas de qualificação, apesar de mais lentas, porque vamos ter menor capacidade de deployment, vamos dizer, passar a ser um comportamento mais normal que nós conseguimos identificar com um carro de Fórmula 1. Eu gostaria de vos perguntar, antes de mais, acham que esta mudança de regulamentos vai no sentido correto? Acham que isto aqui acaba por ser uma admissão por parte da Fórmula 1 e da FIA, que apesar da mensagem cá para fora ter sido isto aqui estamos satisfeitos com a Fórmula 1 como está, com estes regulamentos de 2026, acham que isto aqui passa a ser uma admissão de que isto não estava realmente a correr tão bem como queriam? Vasco, podes começar tu. Ora, viva, boa noite. Nós estivemos sem Fórmula 1, mas estivemos, e recomendo vivamente a todos que não viram, até porque está disponível sem subscrição, uma série de grandes prémios históricos comentados pelo João Carlos Costa, mas sobretudo pelo nosso João Amaral, ainda podemos dizer isto, e que são experiências muito giras e fantásticas. Eu gostei muito, ainda só vou no terceiro, que é Donington 93, ainda tenho mais uns quantos para ver, mas quem não viu, apesar de irmos ter grande prémio este fim de semana, recomendo vivamente. Isto não é publicidade, é mesmo um apoio ao João Amaral e ao João Carlos Costa por um trabalho bom que fizeram. Ora bem, esta mudança de regulamentos é o que se chama uma porcaria. Para não dizer outra coisa. Eu não sou engenheiro, portanto deixo isso para o Guilherme e para quem sabe. David, eu não sei se tu és engenheiro ou não. Não, graças a Deus que não. Pronto. Mas pronto, deixo isso. Tu falaste aí em passar de 8 para 7 megajoules. Está bem. É extraordinário isso. Eu não faço ideia o que é que isso implica. O que eu retiro disso é que uma coisa que tu disseste é que os carros vão recarregar mais rapidamente. Ok, sim senhora. Parece que pode alterar alguma coisa verdadeiramente na qualificação, mas não sabemos o que é que vai acontecer em relação à corrida, se vamos continuar a ter aquelas ultrapassagens estranhas. E sobretudo, agora falando um bocadinho mais a sério, se aquilo que aconteceu no Japão com o Oli Berman e com o Colapinto, e que também aconteceu com o Piastri, aquele acidente na volta nas voltas de ida para a grelha,
e um outro incidente, acho que o Colapito na Austrália. Eu espero é que isso não volte a acontecer, ou não exista o risco disso voltar a acontecer, porque isso também na partida também foram feitas algumas alterações que podem impedir alguns carros de não ter a potência logo e reduzir o risco de um acidente. Mas quer dizer, isto, a Fórmula 1 é complexa, não se alteram. Os regulamentos parece-me que são tão trancados e têm tão pouca margem para as equipas fazerem, mexerem, encontrar soluções que não se pode agora aqui fazer uma alteração estrutural destes regulamentos. Eu diria que isto é mais pirina, pronto. Vamos ver se isto altera, se altera alguma coisa que tenha impacto. Agora, o que eu acho é que, e isso é uma reflexão que a Fórmula 1 deve fazer verdadeiramente, é, em primeiro lugar, pensar qual é que é a melhor forma, dentro deste regulamento, para 2027, de tornar as corridas diferentes e sem estes disparates acontecer. Em segundo lugar, fala-se na possibilidade de, este regulamento parece que vai até 2031, de encurtar isso. Ok, que se encurte, mas que não se decida em cima do joelho nem com os pés. Ou seja, se encontre, já que se vai antecipar isso, que se antecipe para uma coisa melhor. Seja ela motores V8, V12, V10, V16, o que quer que seja, ou 3 cilindros em linha. Não interessa. O que é importante é que pensem bem nisto. E outra coisa e termino dizendo que é, houve vários pilotos a falarem sobre isto, inclusive também algumas equipas no ano passado, que isto poderia acontecer. E parece-me que é importante que a voz dos pilotos seja escutada e que seja ouvida, e porque os pilotos é que andam lá com o fundo das costas sentados no carro, não é? Já nem estou a falar da questão da segurança, estou a falar mesmo de tornar a Fórmula 1 melhor. E parece-me que isso é também uma alteração que tem que ser feita. Tem que ser dado mais voz aos pilotos, de forma a que eles consigam contribuir de uma forma positiva para o que temos. Agora, eu não, sinceramente, não tenho ilusão. Estamos a falar de Miami, que é sprint, Canadá, que é sprint, e Mónaco. Isto são 3 corridas onde, sinceramente, não sei o que é que vamos conseguir ver. Outra coisa que me pergunto é até que ponto estas alterações vão alterar alguma coisa na ordem das equipas. Se alguma equipa com isto de repente encontra consegue ser mais competitiva do que foi até agora, ou o Wilder. Sinceramente não acredito. Acho que provavelmente vai ficar tudo igual. Mas pronto, chateia-me e irrita-me esta mudança de. Tenho-vos a dizer que estou muito irritado com a Fórmula 1 este ano, e ao princípio contive-me muito, e acho que é uma falta de respeito o que a Fórmula 1 está a fazer com os fãs. Aquela manobra, aquela chique espertice de apagar comentários, isso é inadmissível. Só se apagam comentários se ultrapassar aquilo que são as regras de liberdade de expressão e de civismo. E mais do que uma coisa que eu acho que já toda a gente disse isto tem anos, mas só demonstra a falta de respeito que a Fórmula 1 tem por fãs como nós. O Drive to Survive foi criado para dar uma visão diferente à Fórmula 1, para captar, e conseguiu, mais espectadores, mas aquilo, a partir de determinado ponto, começou a ser uma coisa altamente manipulada e que não é verdade. É uma telenovela, em muitos aspectos. E isso, a Fórmula 1, enquanto dona de um produto, não deveria permitir que o seu produto fosse tão maltratado como está a ser. Porque
se isto é a Fórmula 1, se a Fórmula 1 o que acha que é bom é pagar comentários, é ter drives to survive onde se inventam histórias, é uma falta de respeito para com os fãs. É uma falta de respeito para quem vai aos circuitos e paga bem para ver corridas. Portanto, e paga subscrições e se levanta às 5 da manhã, alguns, eu já não tenho idade para essas coisas. E pronto, eu tenho isto para dizer há algum tempo e acho que a Fórmula 1 ou se põe... só a Fórmula 1 tem uma sorte tremenda, que tem fãs como nós, que nós temos uma paciência para aturar isto, para aturar estas alterações que são uma treta, e sobretudo estamos sempre na esperança que a próxima corrida é que vai ser boa, e achamos que mesmo que a expectativa seja baixa, que possa acontecer alguma coisa que torne a corrida interessante, e nós, felizmente, de alguma forma vamos resistindo. Portanto, passa a bola para quem quiser, e peço desculpa a irritação, mas vocês sabem que eu tenho estado contido e as minhas irritações são reguladas. Não tens de pedir desculpa, acho que... Eu estava a ser irónico. Não sei se já fazia falta uma irritação do Vasco, e eu acho como deve ser. Uma coisa... Ser. Exato, uma coisa como deve ser. Foram 8 minutos de irritação do Vasco. E eu concordo com o que tu dizes. Eu estou muito decepcionado com a Fórmula 1. Isto aqui, obviamente, estamos a mudar um bocadinho o tema, e eu já volto a fazer a mesma pergunta que fiz para ti, Vasco, faço para o David, mas tu tens toda a razão. Eu consigo entender a parte do Drive to Survive, genuinamente consigo entender. Acho que a primeira temporada fez muito, muito bem o seu papel, que era atrair adeptos novos para este desporto sem infantilizar o desporto, sem desrespeitar o desporto que nós gostamos e sem quase insultar a nossa inteligência como adeptos da Fórmula 1. Eles agora, com estes regulamentos, quase que parece que não só estão a desrespeitar a nós que já cá andamos há algum tempo a acompanhar este desporto, mas também a desrespeitar as pessoas que eles conseguiram captar nos últimos anos. O que tu dizes de apagar comentários ou críticas, muitas delas legítimas, é um tiro no pé. E o Dominicali vir dizer que está tudo ok, para mim é um tiro no pé, porque claramente não está. E se tivesse, eu não tinha... Aquela frase que ele disse numa entrevista qualquer que deu, uma ultrapassagem é uma ultrapassagem. É uma treta, não é nada uma ultrapassagem. Exato, não é. Como dizia o Alonso, é esquivar. O que eles andam a fazer é esquivar. Se calhar o Dominicali tem que ir ver umas corridas de há uns anos. Olha, ultrapassagem até nem é de há muito tempo. Veja o Grande Prémio do Bahrein de 2014. Ou 2015, já não sei. João Amaral, faço cá falta, eu não sei essas coisas de Qual é que é o dos dois Mercedes a lutarem? É 2014. Eram só eles os dois, atenção. Sim. Mas era outra passagem. Sim. Eu consigo entender o ponto de vista, por exemplo, das batalhas nos últimos grandes prémios, as batalhas dos Ferrari entre eles, e sim, realmente ocorrem algumas ultrapassagens em sítios que não é muito normal, não foi muito normal de assistir nos últimos anos. Mas a verdade é que são ultrapassagens tão ridículas, no sentido em que a diferença de velocidade entre um carro e o outro, que está a atacar ou que está a defender, é tão grande, e depois vê-se imediatamente na curva seguinte que as posições se invertem. Essas ultrapassagens, sim, podem contar para a estatística de, oh meu Deus, tivemos mais 150% de ultrapassagens este ano que no ano passado na China, só que para ser sincero, eu gosto muito mais de uma corrida como Imola em 2005, que é um piloto a defender-se e outro piloto a atacar,
a tentar ultrapassar em todos os lados, apesar de olhar para aquilo e pensar, é muito pouco provável o piloto que está a atacar ultrapassar, mas há uma certa arte na defesa, e agora não existe essa arte na defesa. Antes com o DRS já não existia muita arte da defesa. Agora, só não há arte da defesa, também não há arte de atacar. Por isso, não, a Fórmula 1 não está, na minha opinião, bem. Acho que estes regulamentos são um tiro no pé, já achava isto antes e concordava com as pessoas que achavam que em termos técnicos eram uns regulamentos que não faziam sentido absolutamente nenhum. Agora está-se a comprovar e acho muito mal, vamos dizer, os diretores deste desporto virem dizer que está tudo bem, quando na verdade estão a sair ou saem estes novos regulamentos a meio de uma temporada e já se está a falar de alterações nos regulamentos para 2027 para corrigir estes erros. Não... Agora estou eu irritado. Puxa, David, em relação a estas alterações, o que é que tu achaste? Achas que realmente é uma admissão? Ainda que um bocadinho off-script, tal como aconteceu convosco, aquilo que a Fórmula 1 tentou fazer foi passar-nos um autêntico atestado de incompetência. De estupidez, exato. Ao tentar manipular os números em seu benefício para defender decisões que eram erradas, para as quais foram alertados por intervenientes antes de entrarem em vigor os regulamentos, que decidiram ignorar, e eles pura e simplesmente não fizeram nada para isso, e às vezes até dá a sensação que conseguir conquistar uma nova marca, um novo construtor no campeonato do mundo foi mais importante do que a própria experiência e a defesa da própria gênese daquilo que é a Fórmula 1. Nós, quando vemos um piloto, aquilo que nos faz ficar fãs desse piloto é a forma como ele se comporta nas ultrapassagens, a forma como ele ataca as curvas. Hoje em dia, com os regulamentos atuais, nós não conseguimos ver isso, porque eles estão única e exclusivamente a gerir a bateria. Posto isto, vou de certa forma saudar o facto de todos terem conseguido chegar a acordo em algum tipo de mudanças, mas eu já disse aqui, e acho que praticamente desde o início do ano, que eu vou continuar a dizer isto, que é, continuamos a ver só soluções de remendo. Não há discussões sobre 2027, 2028, 2029. E é difícil, até para uma pessoa como eu, que vejo todos os grandes prémios em direto, para aí é muito raro. Se aconteceu uma vez o ano passado, porque tinha a festa de anos da minha sobrinha, mas de resto, foi o do México, mas de resto eu gosto de ver as corridas todas em direto e torna-se difícil. E depois também, vendo aquelas corridas que o Vasco muito bem referiu, que estão agora disponíveis com os excelentes comentários do João Amaral, epá, bate-me uma saudade. Eu não estou a falar da década de 80, que eu não me lembro, não é? A primeira corrida é de 1982 e eu ainda nem era nascido quando isso deu. Mas começar a ver ali aqueles anos de 2000, a partir dos anos 2000, aquele barulho dos carros e isso tudo, e dá aquela sensação de as saudades que uma pessoa tinha a ver aquilo. E eu, por exemplo, posso falar, por exemplo, de uma experiência pessoal que foi, outro dia estava a ver isso. Uma dessas estava a dar à noite, num jantar de família, o meu cunhado não acompanha, começou com o barulho e foi logo ver a corrida. Portanto, será que melhor do que Drives to Survive para atrair gente para a modalidade não será darem um espetáculo como deve ser durante essas 2 horas? E para mim a questão das ultrapassagens é completamente supérflua, porque é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, Guilherme, essa luta em 2005 é muito mais, para mim é muito mais entusiasmante de se assistir do que estar a ver a carregarem num botão, que muitas vezes nem tem que carregar no botão, numa reta e fazem uma ultrapassagem porque vão no contar e com a asa aberta. Portanto,
vamos esperar para ver, mas acho que pelo menos, de certa forma, emendaram aqui um pouco a mão. Se calhar foi porque foram conhecidos os dados das audiências, entretanto, ou qualquer coisa, mas emendaram um bocadinho a mão ao tentarem fazer alguma coisa durante este mês de abril para melhorar para maio. Mas eu partilho do mesmo receio que o Vasco, que é, temos 2 corridas de sprint, temos o Mónaco, que é aquele circuito em que toda a gente dizia que não vai ser um espetáculo ainda melhor, porque não há problemas de gestão de energia para nós vermos, e eu tenho receio que se comecem a tirar conclusões depois da primeira corrida em Miami, e depois reafirmem essas conclusões em Montreal, e depois afirmem ainda mais, e se calhar quando chegarmos a um circuito mesmo a valer, em que o problema da regeneração, da recuperação de energia possa ser mais difícil, eles estejam tapados por estas 3 corridas e não tomem mais nenhuma decisão. E depois, de repente, já estamos em 2027 a gramar com este filme todo outra vez. E isso é que me preocupa. Mas vamos ver como é que as coisas correm. Sim, vamos ver. A verdade é que eu vou tentar ver isto de um ponto de vista um bocado mais positivo. Estas mudanças vão ter o impacto de, pronto, os carros vão ser mais lentos, mas a entrega de potência será mais linear. Se vocês... Sejam mais lentos, eu não me importo que sejam sim. 4, 5 segundos mais lentos. A Fórmula Indy, não sei se vocês se lembram desta estatística há uns anos. A Fórmula 1 quando ia ao Cota e a Indy quando ia ao Cota, eu não quero estou a falar de cor, tenho a ideia que disseram que eram 12 segundos mais lentos, mas que sejam 8, que sejam 7 segundos. Mas se calhar as corridas da Fórmula Indy são muito mais interessantes das corridas de Fórmula 1. Pronto. O que é que interessa se são mais lentos? Eu quero é ver um piloto no limite. Eu quero é ver um piloto a sair do cockpit e a dizer que dei tudo. Não quero ver um piloto a dizer dei aquilo que a minha bateria me permitiu. Tive um erro de software, calculou mal. Eu não quero ouvir isso. Eu quero é ver um piloto no limite. Portanto, se for preciso irem mais lentos para isso, tudo muito bem. Mas continuo a dizer, é uma solução de remendo. É preciso a solução de fundo. E é isso que tarda em começar a ouvir-se falar em soluções para resolver este problema a longo prazo. O problema é que tu não consegues resolver este problema a longo prazo porque de nascença tu não... Isto é um problema mesmo de raiz. Eles, para resolver de vez, tinham de mandar isto tudo para o lixo. Exato. Exato. Mas é isso que ainda não há discussões. É que a sensação com o que eu fico ao dia de hoje é que nós vamos ter 4 anos deste regulamento, conforme são os períodos, são normalmente 4, 5 anos. Sim. Portanto, o meu receio é que ninguém fala sobre cometemos um erro, vamos mudar isto o quanto antes. Obviamente que não é possível. As equipas tiveram 3 anos para preparar estas unidades motrizes. Provavelmente vão precisar também de pelo menos uma época e meia, 2 épocas, para o conseguirem fazer. Aqui a questão é que continuamos a ouvir sem um único rumor de uma discussão sobre isso. Não, o único rumor que existe é que em 2027 eles querem passar, acho que está a divisão de potência dos motores está a 55-45, eles querem passar para 60-40. Mas acho que isso não acaba por não ser, exato, como disse, uma solução, porque é o que estás a dizer, estão a pôr pensos sobre uma fissura. Não sei até que ponto é que vão conseguir chegar lá, só sei que muito provavelmente em 2029 ainda vamos ter estes motores. Mas vocês têm razão também em relação a cativar adeptos novos. Agora já tenho estado a pensar isto há algum tempo. Eu apaixonei-me verdadeiramente pela Fórmula 1 a ver as voltas de qualificação do Kimi Raikkonen, em que parecia que não tinha medo de nada e não havia nada que ele não pudesse fazer naqueles McLaren. Há uns anos atrás eu
comecei a sentir um bocado, a ter a mesma sensação, apesar de serem alturas totalmente diferentes, serem pilotos totalmente diferentes, mas a mesma sensação de paixão e quase o quentinho no coração a ver as voltas de qualificação do Charles Leclerc. E David, o que tu estavas a dizer, para mim é muito importante. O facto de eles saírem dos carros após as voltas de qualificação e dizerem não consegui extrair o máximo, houve um problema de software, o carro tirou-me potência quando eu ia a fundo, eu não estava à espera, ou mesmo os onboards, para mim é a pior coisa, os onboards deles estarem nas retas a perder velocidade. Eu acho que isso tira muita paixão da Fórmula 1 e tira a possibilidade de novos fãs, de acontecer a novos fãs o que nos aconteceu a nós, que era ficar de boca aberta com o que é que estas bestas, tanto humanas como mecânicas, estão a conseguir fazer em conjunto. Nestes regulamentos realmente há grandes problemas. Estas novas mudanças teoricamente vão permitir que os pilotos deixem de usar aquelas estratégias estranhas de não irem totalmente a fundo, irem só a meio do acelerador para gerir potências. Eu espero bem que eles estejam limitados pela aderência mecânica ou pela aderência do carro em geral e não apenas pelo motor. Outro aspecto relativamente a estas mudanças foi algo que o Vasco tocou, do acidente do Berman com a Colapinto, ou seja, vamos dizer, o deployment do boost que os pilotos têm ao seu dispor quando estão em modo de ultrapassagem. As zonas de boost, a potência total vai passar dos 350 kW. Não, peço desculpa, a potência dos 350 kW só estará disponível em zonas específicas de ultrapassagem, ou seja, retas, e nas outras partes o limite terá um teto máximo de 250 kW. Acho que isto não é só novamente um DRS. Nós estamos a voltar ao mesmo problema que eles queriam evitar dos últimos anos. Quer dizer, não sei se é ou não, em teoria parece ser, mas não tenho, falas-me em kilowatts e percebo de cavalos. Dizes-me que um carro tem 200 cavalos ou que tem 300, eu consigo perceber. Agora, mistura-se potências, mesmo hoje em dia nos carros normais, o motor de combustão interna tem 150, o elétrico também tem 150, ou o equivalente a 150, mas a potência combinada não é 300. Existem lá umas cenas que são feitas que aquilo não é usado, é a junção das duas ao mesmo tempo. Eu acho que isto precisa acho que o DRS, e vou pôr a coisa de outra forma, e o DRS também era uma coisa que me irritava muito, e posso explicar porque que me irritava muito, mais se tivermos tempo. Era bom que voltássemos, que o único problema que a Fórmula 1 tivesse hoje em dia fosse o DRS. Era bom. Portanto, acho que estaríamos todos muito bem, com muito menos preocupações. Respondendo à tua pergunta, Guilherme, não faço ideia. Não faço ideia. Precisamos de ver, é porque esta linguagem depois é tão pouco compreensível que a gente precisa de ver o que é que vai acontecer na pista. Precisa de ver, não é? Só vendo é que vamos ter a certeza de que é que, se isto vai correr bem ou não, se não vai ser solução ou não. Vamos saber. David, isto pelo menos é para evitar situações como aconteceram no Japão. Isto novamente é uma admissão de que eles não pensaram em todos os cenários de segurança e talvez deviam ter ouvido o Andrea Stella quando ele disse que esta situação poderia acontecer e poderia ser problemática. Deveriam. E mais uma vez decidiram ignorar. Quer dizer,
Na pré-época, houve, por exemplo, a situação dos arranques, em que com aqueles ensaios ficou evidente que havia uma equipa que conseguia arrancar muito melhor que as outras. E as outras ficavam ali, literalmente, a patinar. E foi encontrada uma solução para melhorar precisamente as questões de segurança e reduzir o risco. Hoje estávamos no grupo e o Alexandre colocou lá uma comparação que se calhar vamos abordar mais à frente, mas mais uma vez é referido o ano de 1994. Aqui também já foi referido o ano de 1994, já por 2 ou 3 vezes. E isto começa, eu espero que não seja uma premonição daquilo que poderá acontecer por causa destas regras e dos problemas de segurança que coloca, e acontecer a mesma coisa que aconteceu em 94. Parece-me diferente. Eu acredito, mas parece-me um bocado preocupante que nós estamos sempre a revisitar aquele ano, não é? Sim. Mas felizmente estamos a revisitar esse ano, mas não é pelas mesmas razões. Porque as alterações todas que aconteceram nesse ano, e que muitas delas foram, é compreensível que tenham sido, depois do que aconteceu, foram decididas, tinha que se fazer alguma coisa. Ali, de repente. Sim. E bem, isso é perfeitamente compreensível. Aqui não é bem a mesma coisa. É claro que existe uma questão de segurança a ser tratada, e está a ser tratada. Felizmente, se calhar foi graças, não é graças, porque morreram 2 pessoas nisso, mas foi resultante das alterações de segurança que começaram a ser feitas na Fórmula 1 em 94, que o Audi Berman teve um acidente com 50G de embate e saiu de lá, se calhar, meio 11, mas foi só mais 11. Exatamente. Mas aquilo que antecedeu todas essas circunstâncias, que também tinham havido alterações, e uma das questões que era mais abordada era a questão da segurança. E nós estamos novamente a falar outra vez bastante da questão da segurança, e eu acho que essa deve ser a principal preocupação neste momento por parte de quem regula este desporto ou esta modalidade. Nós já tivemos o Lando Norris, que também já falou. As vozes na McLaren têm sido particularmente ativas em relação a este regulamento. Já tivemos vários alertas, só que infelizmente muitas vezes na Fórmula 1 interpretam-se esses alertas como sendo uma fraqueza competitiva da parte de quem os faz. E isso acaba por toldar a visão dos outros intervenientes e leva a que cheguemos a esta situação. Eu vou fazer-vos uma pergunta final relativamente a este tema, mas eu acho que tenho só de passar pelos comentários. Sim, vamos falar de assuntos, faz favor. Aliás, que vamos falar é exatamente a prova de que existe esperança. Está bem. Então, mas antes vou só ler. O André Rebelo deseja boa noite a todos. O Gilberto Barros também. O Sérgio Matos, que, vou ser sincero, não devia estar aqui a comentar depois do que ele me mandou pelo WhatsApp. Diz boa noite a todos. Diz que ontem ultrapassei 300 pessoas na A1. F1 aí vou eu. Isto em 60 km. E também diz que a forma como passa por debaixo dos rés e se transforma numa bola de fogo é isto que nos faz gostar de pilotos. O Paulo Moas deseja boa noite a todos desde Águas Santas. Like feito, veja amanhã ou perto disso. Muito obrigado, Paulo. O Sérgio continua a dizer, a verdade é, se estava tudo maravilhoso, mudaram para quê? Foi basicamente o que nós andámos a discutir. Luís Tiago Martins, deseja boa noite. Gente boa, amigos, continua a dizer, este regulamento não foi segredo para ninguém. Foi um acordo entre FIA, FOM, Liberty e equipas. Existem pessoas no paddock que não se queixam. E o Sérgio responde que não se queixam ou não podem falar. Se te referes à Mercedes é normal. Paulo Moas diz
Olá especial ou irritado, será o Vasco. Sei que não é fácil, mas precisas vir mais vezes. Oh God, o Alexandre está eu vou aqui. tentar vir mais vezes. Atravessei aqui um período complicado de trabalho. Eu acho que este é o comentário mais importante de todos. Eu vou lê-lo porque diz o Young Timers de Portugal é o nosso Alexandre e diz boa noite a todos e ao Guilherme. É sempre bom ver o Guilherme a patinar. Desculpem, moderar. Eu tenho de desejar as melhoras ao Alexandre, que está neste momento sem voz. Infelizmente não lhe cortaram o acesso à internet. O Luís Thiago Martins diz, antes do barulho dos motores, o cheiro da gasolina também faz falta. Pois toda esta conversa relativamente a kilowatts e megajoules também é um bocado, faz-me lembrar demasiado as 24 horas de Le Mans. Eu gosto bastante das 24 horas de Le Mans, mas é a sua cena da Fórmula 1 devia ser mais focada na potência dos motores a combustão. Só para terminar este assunto, e o David mencionou 1994 novamente, que foi dos últimos anos, ou provavelmente o último ano onde houve mudanças de regulamentos assim deste género a meio do campeonato, que esta pergunta vem do Alexandre, que era relativamente ao fair play. Se estas alterações não poderiam ser consideradas como anti-fair play para as equipas que acertaram nos regulamentos. Vasco, o que é que achas? Para mim, como é óbvio, que é anti-fair play. Quer dizer, para o bem ou para o mal, tivemos 3 corridas onde ganharam, foi 3 corridas, não foi? Eu já nem sei. Sim, 3. Tivemos 3 corridas que ganharam 3 vezes Mercedes, portanto, para o bem ou para o mal, a Mercedes fez melhor alguma coisa, fez alguma coisa melhor que os outros. E essa vantagem competitiva, por muito que nos custe, e eu tenho tomado aqueles sais, por muito que me custe, eles fizeram. Agora podem perder essa vantagem. Agora, eu sei que não é comum, mas tendo a concordar com o Alexandre que isto não é fair play. Só que acho que, tendo em conta o estado da situação, está-se o que se chama toda a gente nas tintas para o fair play. David, eu por acaso concordas com o Alexandre? Não, eu por acaso não concordo, não acho que seja não seja uma questão de fair play. Acho que aqui houve uma necessidade superior. Para além disso, as baterias têm a mesma capacidade, as medidas já eram reguladas anteriormente e padronizadas para todas as equipas, portanto, eles só vieram mexer nisso, não vieram mexer em nada de extraordinário. Para mim, uma questão que pode interferir com o fair play da Fórmula 1 foi aquilo que aconteceu para aí em 2012 ou 2013 ou 2011, já não me lembro. Foi quando, por exemplo, havia uma equipa que tinha vantagem na forma como geria os pneus e a partir de Silverstone mudaram a composição dos pneus de forma radical e essa equipa passou a ter dificuldades. Isso para mim é que é uma mudança de fair play ou quer que seja que lhe queiram chamar. Parece-me que a gente, se conversar mais um bocado, consegue chegar a essa conclusão, ou melhor, não chegar a essa conclusão tendo em conta o que está a acontecer. Portanto, não posso discordar mais de ti. Sim, eu acho que se eles subitamente mudassem a forma como, sei lá, é tão difícil falar a nossa porcaria de megajoules e não sei o quê. Sinceramente, tipo, a série é tão contra a natura, é inacreditável. Sei lá, mas tipo, havia um que tinha uma bateria mais desenvolvida que o outro e conseguia regenerar de uma forma muito mais rápida e não havia limite na forma como regenerava. E depois virem a alterar, aí sim interferia. Agora aqui já eram medidas padrão, entre aspas. Acho que não interfere nada. Mas vamos ver o que é que isto vai dar agora em Miami. Mas
Eu, para ser muito sincero, estou mais entusiasmado com a Fórmula 2 em Miami e Montreal do que propriamente com a Fórmula 1. Meu Deus, que depressão. O Sérgio diz que a própria Mercedes votou a favor desta mudança dos regulamentos, ou tem muito na manga, ou até eles odeiam e começam a controlar os danos de popularidade. Isto também pode ser verdade. Mas eu acho que não interfere. Eu acho que até é muito na manga. Parece-me que é mais isso. Eu acho que não interfere. Honestamente, acho que não interfere. Acho que eles estão mais preocupados na forma como, em junho, com a alteração lá da compressão e isso tudo, acho que isso é mais preocupante para eles do que isto. Isso também pode ser verdade, sim. Eu tenho que concordar mais com o Vasco, e infelizmente isso quer dizer que eu também tenho que concordar com o Alexandre. Acho... Faz sentido eles terem feito as mudanças, mas é contra o fair play, porque há claramente uma equipa que está melhor, que pode ser prejudicada. Não... De que forma é que pode ser prejudicada, Guilherme? Porque certamente, porque nós estamos a falar de um campeonato, neste momento é um campeonato onde o ouro está no software. Está no software de gestão. Isto, certamente o software está talhado para uns dados regulamentos e não pode ser, e duvido que seja algo assim tão fácil de passar o software como está para uns regulamentos diferentes em termos de como é que se carrega as baterias e como é que fazem o deployment. Acho que mas é isso que... ou a Mercedes, e o Sérgio se calhar tem razão, que eles têm mesmo muito na manga, ou então isto é que pode ser considerado e nem precisa de ser pela Mercedes, pode ser por outra equipa qualquer. Não precisa de ser pela Mercedes. Mas esses limites antes. Todos eles têm os mesmos cavalos, têm os mesmos software, as mesmas porcarias todas, têm exatamente a mesma coisa, têm a mesma capacidade na bateria, têm a mesma capacidade do depósito de combustível. A única forma é que já não havia alterações de circuito para circuito na forma como era feito o deployment da bateria, não havia limites. Eram comunicados antes das corridas. Não percebo continua a ser. Isto interfere com uma equipa, com a performance de uma equipa em específico, para ser muito sincero. Mas no momento. Não é uma coisa, não é só isso. A própria forma do carro, como está construído, com certeza deve dar uma vantagem à Mercedes suficiente para isso. Agora, não consigo dizer de forma tão taxativa que não é. Que não deixa de ser falta de fair play. Não consigo, porque existe claramente aqui uma mudança forçada que altera, pode alterar, não é altera, pode alterar, começámos por falar isso no início, não sabemos como é que vai estar a ordem. Ninguém acredita agora de repente que a Cadillac passe a ir às Q3. Mas quer dizer... Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, não é? Mas aí eu acho que é mais preocupante então o sistema, aquilo que falámos a semana passada, que é sobre o sistema de upgrades conforme o déficit performance entre 2% a 4% em relação à unidade motriz e que domina o campeonato nesta altura. Portanto, eu não sei, vamos ver, mas eu também acho que aqui é um bocado difícil tirar essas conclusões, depois de um mês de pausa em que muitas dessas equipas vão trazer upgrades para o carro, não é? Principalmente a Macarena da Red Bull, que aparentemente vai estrear primeiro do que a da Ferrari, para mal dos meus pecados. Isso é que me está a preocupar. E os upgrades da Ferrari, isso é que me preocupa. Mas pronto, vamos ver. Sim, vamos ver. E não. Atenção, isto do fair play pode não afetar sequer a Mercedes e afetar outra equipa qualquer. Antes de mais desejar boa noite ao Tiago, o Sérgio estava a comentar algo que disseste. David diz que interfere, o sistema é desenvolvido com os padrões das regras, alterar estas coisas pode criar problemas a longo prazo na fiabilidade ou performance. Mais do que não termos 4 carros a começarem uma corrida? Ou... Aí eu não vou... Não sei. Genuinamente não sei. Também estamos aqui num mundo hipotético que o Vasco tanto gosta.
Por isso, não sei. O Luís Tiago Martins diz: a Mercedes está a pensar como é que vão fazer com que o Kimi ganhe e não o Russell, só para não irritarem mais o Vasco. Imagina o mundo do Vasco se o Russell ganha com estes regulamentos. Olha, até é pior. É pior a existência destes regulamentos do que o Russell ganhar. Pronto. Isto é o nível de ódio. Repara uma coisa, não é nível de ódio, é porque isto até de certa forma tira um bocadinho o mérito ao piloto de vencer um campeonato ou uma corrida. Tira o mérito, porque isto é tudo menos pilotagem. Portanto, não sendo pilotagem, quer dizer, a vantagem tecnológica é de tal maneira grande, isto é quase, olha, vou fazer uma comparação daquelas a João Manuel. Isto é como voltar a 92 e 93, em que a Williams, com o software que tinha, com a suspensão ativa, o ABS, o controle de tração, aquelas tretas todas, aviava toda a gente de uma forma escandalosa. E lá está, quer dizer, tira mérito ao Mansell e ao Prost. Não tira, mas se calhar, por exemplo, dá muito mais mérito ao segundo lugar que o Senna conquistou em 93 no campeonato e às 5 corridas que conquistou. Portanto, fazendo uma comparação, se calhar mais terra a terra, é isto. Portanto, que seja, olha, se é para o Russell ser campeão uma vez, que seja este ano. Pronto, olha. Fogo. Adiante. Olha, vamos lá falar do Alonso, que isso é que é importante. Vamos lá entrar. Isso não é a prova que... Epá, diz lá, faz lá o enquadramento. Então, basicamente o Fernando Alonso falou do potencial, da sua potencial reforma e insistiu que se mantém motivado para continuar a correr na Fórmula 1 e espera que 2026 não seja a sua última. Apesar de ele estar num carro que está mais preocupado em começar ou fazer mais de 30 voltas do que propriamente lutar por pódios e ganhar corridas. Isto, Vasco, dou-te a palavra. Estavas à espera que ele aproveitasse este momento mais fraco ou se fartasse da Fórmula 1 por estar novamente num carro mais fraco? Isto surpreende-te ele dizer que espera que este não seja o último ano dele? Não me surpreende, porque do Alonso já espero tudo. O Alonso é um piloto diferente. É um piloto, não é normal com quase 44 anos, ou 43, ou logo que seja, conseguir ter a competitividade que ele ainda tem, independentemente de estar no fim da grelha. E o ele dizer que só sai quando sentir que realmente já não consegue, já não traz nada, só demonstra que no meio desta treta de regulamentos, ainda por cima Aston Martin tem o pior carro. Todos sabemos o que é que aquilo é neste momento. A Aston Martin neste momento está numa posição pior do que estava a McLaren em 2015, no período onde exatamente está ainda pior. O que demonstra é que, em primeiro lugar, o Alonso aprendeu com isso. Aprendeu porque o próprio discurso dele é diferente. E se calhar tem razões para, se calhar, houve alguém que dizia com piada, isto não é GP2 Engine, é GP3 Engine. Portanto, acaba por ser só demonstra que o Alonso é dos nossos, ou seja, que dão-nos esta treta, esta banhada, e nós continuamos aqui fim de semana a fim de semana, e portanto o Alonso é isto, quer ganhar. Portanto, e eu tiro o chapéu a isso, e se faz com que eu hoje saia daqui menos irritado desta notícia, faz com que o meu dia termine melhor. David, o que é que tu achas desta mensagem? É uma mensagem para fora, mas também é uma mensagem para dentro, para a Aston Martin, para dizer que ele está focado nesta temporada e na equipa. O que é que achas disto? Notícia.
Acho uma excelente notícia porque eu continuo a aguardar o momento em que vou celebrar o terceiro título do Alonso, que é para ele, uma vez por todas, estar a falar. Pá, Guilherme, eu passei muito a apoiar o Alonso a viver em Londres em 2007. Isto não se esquece, são experiências que uma pessoa não esquece. Estás a ver o que é estar a defender o Alonso num pub cheio em pleno Grande Prémio do Canadá? É que acho de 2007, é que não estás a ver bem. É assim, para mim é ótimo porque eu quero ver os melhores. David, deixa-me só dizer uma coisa que aqueles que nasceram depois do ano 2000 não sabem, em 2007 o Alonso estava na McLaren com o Lewis Hamilton como piloto, atenção. Portanto, exatamente, e ganhou essa corrida. Só enaltece aquilo que estás a dizer. Exatamente, e eu gosto de ver os melhores pilotos. É por isso é que às vezes me custa quando se começa a falar tens resultados interessantes na Fórmula 2 e na Fórmula 3, isto tem que chegar à Fórmula 1, tem que haver lugar, os mais velhos têm que dar lugar. Não, tretas. Nós queremos é ver, eu pelo menos quero é ver os melhores pilotos, assim, e continuo a achar o Alonso um piloto absolutamente fantástico, um piloto no Grande Prémio do Qatar da época passada, saca aquele quarto lugar assim do nada, que com este chassi de carro consegue qualificar-se melhor do que os Cadillac com a segunda, alegada segunda, não, a segunda melhor unidade motriz. Assim, é isso que eu gosto. Portanto, é uma excelente notícia e eu tenho uma opinião um bocado polémica, que é, acho que o Alonso tem seguramente lugar no top 10 da história da Fórmula 1 dos melhores pilotos. Mas acho que para ele estar mesmo nessa discussão precisa do terceiro título de pilotos, porque nós não temos praticamente nenhum piloto com 2 títulos que entra nesse tipo de discussões. Portanto, eu acho que era uma questão de justiça para aquilo que ele nos deu, um piloto que já teve a oportunidade com carros completamente abismais, estar a lutar pelo campeonato até à última corrida. É isso que eu gosto. Mas não é, mais uma vez discordo de ti, David, não é o número de títulos que nós nunca vamos estar de acordo, Vasco. Está ótimo, ainda bem. É isso que eu gosto. Não é isso que define se um piloto pode estar ou não no top 10. Se quiseres fazer um top de acordo com as pole positions, o número de títulos, claro que não fica. Mas não é isso. Não. Essa avaliação é uma avaliação altamente subjetiva e que podemos sustentar com folhas de Excel para não escrever em Word. Mas não concordo. Ok. O Luís Tiago Martins está aqui a participar nesta. Nada a ver, discussão. morreu Luís Tiago Martins, morreu completamente diferente. Morreu cedo demais, infelizmente. Concordo com o Senna, o que é que lhe aconteceu? Sim, o Senna. Vamos para a mesma. Também podemos ir pela lógica do Stirling Moss. Não estou a dizer, calma, aguenta-te, David. Não estou a dizer que o Stirling Moss entra facilmente para esse top 10 hipotético de melhores pilotos. Mas o número ou a falta de títulos não o transformava num piloto menor do que é. Mas, se calhar, a falta de títulos limita a discussão de o colocar no eventual top 10. Então, e se eu te disser o Mika Hakkinen? Eu não o punha no top 10, honestamente. Eu acho que o facto de... E atenção, eu estou aqui com areias movediças que eu com os tops a coisa não corre muito bem. Portanto, estou mesmo a andar em areias movediças. Não quero entalar, nem nada. Eu acho uma discussão interessante. Acho que o Alonso... O facto do Alonso ainda se estar a aguentar depois de ter estado na McLaren quando eles estiveram mal, na McLaren quando eles estavam bem e consegue explodir essa relação. Depois está na Alpine, que é o que é. Agora na Aston Martin, que tinha tudo, construiu uma super equipa para estar
praticamente em último lugar, é realmente uma prova da sua resiliência ele continuar a acreditar neste projeto ou a querer estar na Fórmula 1 e sentir a paixão por esta modalidade. Não há muitos pilotos, ou aliás, eu diria, não há nenhum piloto que, estando na situação do Alonso, diria isto de não me vou retirar, eu vou continuar. Se calhar ele sabe algo que nós não sabemos em relação a, vamos dizer, update. Mas sim, respeito imensamente o Alonso. Vou só ler por último o comentário do Sérgio, que é: olha que a Aston Martin tem tantas voltas dadas com a McLaren. E com este triste comentário, acho que dou por terminado este podcast. A não ser que vocês tenham alguma coisa mais pequena a acrescentar. Do Grande Prémio. Claro. Pois é, já prediction. Fogo. Já são demasiados. É o que se chama. Eu agora vou dar Alexandre. Alexandre, não. Vou dar uma de Alexandre. Isto é que é uma moderação feita com doce. Então, Guilherme, quais são as tuas bold predictions para Miami? E deixo dizer-vos que têm cerca de 2 minutos cada um. Ai, não. Oh, não. Agora assumi o papel de moderador. Eu tinha preparado tudo menos isso. Diz lá quais são as bold prediction para Miami. Kimi Antonelli sai de lá ainda a liderar o campeonato do mundo de pilotos. É essa a tua bold prediction? O quê? Significa que ele consegue mais pontos do que o Russell na mesma. Epá, isto não é bom. Não é fácil, não é? 50-50 quase. Então vá, uma bold prediction. O Hamilton, não. Epá, eu tenho dificuldade honestamente com estas coisas das unidades motrizes, esta porcaria toda. Honestamente acredito que a McLaren pode ganhar este fim de semana. Honestamente. Ok. Muito bem. Obrigado. Guilherme. Para mim era Paul do Leclerc, dobradinha da McLaren. Olha. Muito bem. A minha bold prediction é que a Aston Martin vai pontuar. Pronto. Epá, essa ainda é a mais bold delas todas. Epá, não. Porque acaba uma corrida. Pronto. Sim. Já acabaram no Japão. Eu acho que isto está tão... Olha, não é bold prediction, a minha curiosidade é ver o que é que acontece neste Grande Prémio. Para cá estarmos depois, na próxima segunda-feira, se não nós os três, outros três que vão fazer com muito mais mestria que nós, bastante melhor, mas cá vão estar outros três a comentar tudo isto e outras coisas mais. Por isso, eu assumi o papel de moderador porque o Guilherme auto-despromoveu-se desse papel. Vimos a todos na próxima segunda-feira. Agradecemos a todos os patrões e patronas que ajudam a contribuem para Vamos Falar de Fundo, e agradecemos à Bola TV também pela colaboração que temos. Um abraço e boa noite a todos.